Vamos lá então, meu ídolo, vamos lá, minha amiga, vamos trazer então informações. Eu conversei com o senador Carlos Portinho e a CBF não vai paralisar o campeonato, diferente do que pediu o presidente da CPI da manipulação, o Jorge Cajuru, senador por Goiás. A CBF entende que não há nenhum jogo deste ano que está sendo analisado, que teve problemas. E as declarações do John Textor em segredo lá para os senadores, essas declarações envolvem jogos do ano passado e não são jogos deste ano. Então não tem motivo para paralisar o Campeonato Brasileiro. E uma outra coisa que me disse o senador Carlos Portinho é de que não houve a citação do nome do Rafael Claus, árbitro FIFA de São Paulo, e nem da Daiane Muniz, como a imprensa divulgou, que se trata de fake news. Então, os dois não estão sendo investigados, podem até ser convocados para falar, mas como testemunhas, e não como pessoas apontadas como culpados de uma coisa ou de outra, né? Então, o John Textor não apresentou nenhuma prova, apenas indícios, e provas, parece, ele não tem nenhuma, ele acha que tem provas, mas não tem. Então, isso está sendo analisado pela CPI e ele será julgado sexta-feira no STJD, no pleno do STJD, daquelas declarações que ele deu no ano passado, quando o Palmeiras virou o jogo em cima do Botafogo 4-3 no estádio Newton Santos, e ele falou um monte de coisa. Então, não tem rigorosamente nada contra os árbitros, nenhum árbitro foi citado da primeira divisão ou do quadro da FIFA na CPI, certo? Então, isso posto, vamos falar do Vascão da Gama, porque o Vasco deverá ter as voltas aí do Medel, que já está treinando, já retornou do Chile, onde foi visitar a mãe que estava doente. O Payet já está treinando e os dois devem reaparecer na equipe vascaína no jogo contra o Criciúma, sábado. Ingressos esgotados, todos os ingressos foram vendidos e o Vasco precisando demais da vitória. Deixa eu trazer o Hugo Moura, que foi apresentado hoje e chegou falando sobre Zé Gabriel e também Esforço, dois jogadores que vêm jogando. O Matheus Carvalho também tem sido titular, às vezes ali no meio de campo, e ele falou sobre esses dois atletas. Esses dois jogadores que você citou são jogadores muito de excelência, aprendendo bastante com eles também dentro de campo, posicionamento, eles vêm falando também comigo. Dizer que estou muito feliz aqui no Vasco, os jogadores me receberam muito bem, estou feliz, minha família está feliz, meu empresário está feliz, minha esposa feliz, e é isso que importa para um jogador, para jogar bem, ter confiança. E no dia a dia a gente vai também conhecendo os jogadores que são jogadores de excelência, e tenho certeza que nessa temporada vamos fazer uma excelente temporada para colocar o Vasco lá na tabela de cima do Brasileiro e chegar lá na frente da Copa do Brasil. Hugo, boa tarde. Eduardo Alves, da Vava Brasil. Muito bem-vindo ao Vasco da Gama. Você chega com uma 10ª contratação do Vasco em 2024, uma expectativa muito grande, como o Flávio acabou de comentar, você poder suprir uma função que é a carência desse elenco. Eu gostaria de saber como é que foram as tratativas, como é que foi a procura do Vasco por você e como é que foi a sua sensação ao receber essa procura do Vasco. Sobre isso, tenho uma confiança enorme no meu empresário, ele que resolveu tudo isso para mim. Da minha parte, eu tive que tomar a decisão e, claro, orgulhoso de estar vestindo essa camisa do Vasco. E é o que eu falei, cada dia mais feliz aqui dentro do clube, conhecendo cada jogador, cada funcionário. E que esse ano a gente possa estar criando, não amigos dentro do clube, mas uma família. Hugo, muito boa tarde, Dieguinho do canal Futebolaço Vasco, Futebolaço Podcast. Tô sentindo na sua fala um pouco trêmulo ainda, apesar de ter jogado em grandes clubes,
acabou de vir num grande clube como o Atlético Paranaense, teve uma passagem no rival do Vasco também, mas estou te sentindo ainda um pouco com a voz trêmula. Queria te perguntar se em algum momento essa questão de ter sido formado no Flamengo pesou para você tomar a decisão de vir ou não vir ao Vasco, e queria pedir uma análise sua. Os principais comentaristas, os principais portais colocaram o Atlético Paranaense como um clube que vai brigar por Libertadores ou até título, e o Vasco brigando da parte do meio da tabela mais para baixo. O Hugo, o jogador, concorda com essa análise que boa parte da imprensa fez? Obrigado. Não concordo. Acho que o Vasco tem um elenco para brigar lá em cima e com a ajuda da comissão técnica é isso que a gente vai fazer. Desde do Brasileiro, da Copa do Brasil, porque o Vasco é um time enorme e a gente tem que fazer esse clube ser campeão. Você não queria do Flamengo, em algum momento você temeu vir para o Vasco, não? Pesou essa questão? Não, é meu passado, já joguei já no Flamengo, mas estou muito feliz de estar vestindo essa camisa do Vasco. É um sonho realizado não só para mim, mas como também pela minha família. Boa tarde, Sérgio, podcast Cujo Maltino. Como foi o seu primeiro contato com a comissão técnica, com o Ramon Dias, o Emiliano? Como é que está sendo isso para você? Cheguei e ele estava viajando, né, para jogar contra o Bragantino. Treinei 2 dias, um dia na verdade com o grupo e fui para o jogo contra o Fluminense. Tivemos poucas conversas, mas agora durante essa semana já conversou bastante comigo. Estou conhecendo mais também o que ele pede, o que ele quer e é isso que é importante para mim. Hugo, boa tarde, eu sou o Lucas da TV Globo. Eu vi que quando ele notou da tua voz trêmula, eu vi que você, quando sentou, estava demorando para se acomodar, se ajeitar aí na movimentação, algo que não aconteceu quando a gente viu você em campo no sábado. Você chegou, com pouco tempo já jogou, deu assistência no primeiro toque na bola. O que favoreceu essa tua entrada tão rápida no time, da forma que foi, você jogando bem à vontade? O ar carioca te traz isso também? Eu acho que para vestir essa camisa você tem que ter raça, né? Tem que ter vontade. E naquele jogo contra o Fluminense era um jogo muito difícil e eu tinha que fazer alguma coisa para mudar, não só o meu desempenho na partida, mas o jogo também. Acho que se encaixou bem, consegui dar uma assistência e até no segundo tempo jogamos bem. Infelizmente a gente não conseguiu sair com um empate ou com uma vitória, mas isso vamos trabalhar, porque sábado já tem outra batalha aí que ansioso para chegar dentro do Caldeirão ali e sair com 3 pontos. Ei, Hugo, boa tarde. Emanuele Ribeiro do GE. Globo, bem-vindo ao Vasco. Você já falou aí sobre a sua estreia e sobre a ansiedade de jogar em São Januário. Essa ansiedade está perto de acabar, a torcida já esgotou todos os ingressos para o jogo de sábado. O Vasco vem de 2 derrotas, a vitória sobre o Criciúma será muito importante, será também a sua primeira vitória se ela acontecer. Fala um pouquinho mais sobre essa ansiedade para jogar aqui dentro de São Januário. Você que é nascido no Rio de Janeiro, foi revelado para o futebol aqui no Rio, sabe também a importância, conhece a importância e a fama desse estádio. Obrigada. Um pouquinho ansioso, né? Porque já joguei várias vezes contra o Vasco, eu sei a força que a torcida faz aqui em São Januário. De falar que estou um pouco ansioso para chegar dentro do campo e conhecer mais a torcida do Vasco. E agora como está ao meu favor, vamos poder dar o meu máximo dentro de campo para sempre fazer essa torcida feliz, que é isso que elas merecem. Hugo, boa tarde. Alan Santos, do BTB Esportes. Você fala com muito carinho sobre a torcida do Vasco. Torcida essa que ficou um pouco desconfiada até mesmo com a sua chegada, até pelo seu histórico, você foi criado no rival. E aí o torcedor também tem muita facilidade de pegar carinho por jogador. E a gente sabe que no Vasco tudo é muito intenso. A sua semana foi assim, sua semana foi intensa. Você chegou, treinou um dia, depois foi pro jogo, jogou e recebeu uma das maiores notas também em sites especializados. O torcedor passou a gostar de você. Quero saber do Hugo. Quer também sair daqui de São Januário com seu nome escrito na história e também vascaíno? Eu sei um pouquinho do que a torcida vascaína, quando descobriu que eu estava para vir para cá, eu sei o que eles
pode estar falando de mim, mas pelo meu passado. Mas pode ter certeza que vocês vão ver um Hugo que vai correr, que vai suar pela essa camisa, que vai dar o sangue pela essa camisa. E só tem um jeito de fazer mudar isso aí. É chegar dentro de campo e fazer o meu papel que eu tenho certeza que eu vou fazer bem feito. Hugo, boa tarde, bem-vindo ao Vasco, Lineker do canal Mário Coelho Vasco. Eu ia perguntar se você estava preparado para esse desafio, mas vamos lá. Campeão da Copinha, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão carioca, campeão paranaense, campeão da Supercopa e vice-campeão da Libertadores pelo Atlético Paranaense. Você é um dos jogadores mais gabaritados desse elenco. Queria saber o seguinte, até mudei a minha pergunta, né? Como que você analisa a sua estreia com a camisa do Vasco? Você foi aprovado pelos torcedores logo de primeira. Queria saber o que você está achando desse início com o Cruz Maltino. Feliz pelo esses títulos que eu ganhei. Eu acho que fica marcado na minha história, na história da minha família. E quando um jogador de futebol entra para esse rumo, ele sempre pensa em ganhar títulos. Torcendo muito que a gente possa esse ano ganhar um título pelo Vasco e que eu possa fazer história nesse clube, que é um clube gigante aqui dentro do Rio e do Brasil inteiro. Hugo, bem-vindo ao Vasco, sou a Júlia da TV Globo. Durante as respostas aqui na coletiva, você falou muito sobre a sua família. A sua família pesou muito nessa escolha de voltar para o Rio de Janeiro, de vir para o Vasco? Como é que foi a influência da sua família nessa negociação? Acho que a minha decisão foi vir para o Vasco porque eu tô vindo para um clube grande, né? Sei que a minha família queria ficar perto de mim, que é um pouquinho longe de Curitiba, né? Mas também tenho uma família em Curitiba. Mas nenhum momento passou insegurança de estar vindo para o Vasco. E, claro, meu filho é daqui do Rio, minha família mora próxima daqui do Rio, claro que eu vou ficar perto deles. E como eu falei, eu estou feliz, eles estão felizes, e pode ter certeza que lá dentro isso conta muito quando o jogador está feliz, numa cidade, no clube, e pelo carinho que os jogadores me receberam, pelo staff do Vasco, pela estrutura que eu conheci do Vasco. Estou muito feliz agora de chegar lá dentro e fazer o meu papel. Aí o Hugo Moura, sendo apresentado, falando da grandeza do Vasco da Gama. Ele agradou muito na sua estreia diante da equipe do Fluminense e não será surpresa se ele já ganhar mais uma oportunidade no time do Vasco contra o Criciúma, jogo de sábado às 4h no estádio de São Januário. Quero a sua opinião, comente aí, né? Me ajuda. Deixe o seu nome da sua cidade. Se você é do Rio, deixe o seu bairro para receber aquele abraço. No próximo vídeo, a gente vai mandar aqueles abraços para a galera. Tá bom? Então, isso aí, rapaziada. O Vasco aí com mais um jogo com os ingressos esgotados. Partida neste sábado diante do Criciúma em São Januário, né? O Vasco vende todos os ingressos. Teve aí a apresentação do Hugo Moura, né? Vestindo a camisa do Vascão aí, ele que já participou da primeira partida no clássico diante do Fluminense no Maracanã. E agora fez a sua apresentação pela equipe do Vasco. Na CPI também aí do problema no Brasileirão, né? Nenhum árbitro foi citado em causas, né, de manipulação, apesar aí de terem suspeitas de Rafael Claus e a Daiane, né? Então o Vasco fica aí por fora dessa situação também, apesar de ter dúvidas de aí alguns torcedores de jogos que possivelmente teve erros de árbitros, né? Lances muito duvidosos, e o Vasco foi prejudicado em diversos jogos já nesse ano e também alguns anos atrás aí, o Vasco prejudicado. Então se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa a notificação e não esquece de deixar o like aí também.